Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, governo Dória acusa ministério de enviar apenas metade das doses da Pfizer a São Paulo. A secretaria diz que esperava 556 mil, mas recebeu 228 mil. O cronograma de vacinação de adolescentes em São Paulo pode atrasar. E agora o Estadão, Ciro Nogueira quer que posse simbolize portas abertas para Congresso. O novo ministro convida vários partidos para a cerimônia no Palácio do Planalto. Valor econômico, o FMI vai acreditar 15 bilhões de dólares ao Brasil. Os recursos entrarão na gestão que o Banco Central faz das reservas internacionais e reforçará sua capacidade de atuação. E por fim, o Globo. China registra maior número de casos de Covid desde janeiro e funcionários locais são punidos. Para tentar conter piora do surto, o país limita a emissão de passaportes, recorre a quarentenas localizadas e a testagem em massa. A vacinação tem evitado mortes no surto. E a cidade de São Paulo já registrou 50 casos da variante Delta da Covid-19. O Instituto Butantan confirmou 28 novos casos da cepa no município. Um balanço da Secretaria Municipal da Saúde garantiu que a cidade de São Paulo já tem 50 casos da variante Delta do novo coronavírus. O monitoramento da Prefeitura de São Paulo, realizado em parceria com o Instituto Butantan, confirmou 28 novos casos da cepa entre as amostras analisadas. Além disso, a variante já possui transmissão comunitária na capital paulista. Isso significa que o contágio já acontece entre pessoas sem histórico de viagem e sem que seja possível definir a origem da contaminação. Os casos estão em investigação pelas unidades básicas de saúde da rede municipal. O laboratório do Instituto Butantan é responsável pelo sequenciamento genético da variante. Um aumento no número de casos de Covid na última semana na cidade de São Paulo acendeu um alerta para as autoridades de saúde sobre um possível efeito da circulação dessa variante. Além disso, a taxa de transmissão da doença voltou a subir na capital. O avanço da cepa indiana pelo mundo já provoca o endurecimento das restrições sanitárias em diversos países. Mas no estado de São Paulo, houve um relaxamento das regras nas últimas semanas, com um aumento do horário do comércio e da recomendação de ocupação máxima. Aumentaram as internações de idosos com mais de 80 anos por Covid em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez desde março que pesquisadores observam a alta de hospitalizações nesta faixa etária. Um monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que as internações de pessoas com mais de 80 anos por Covid nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro cresceram no começo de julho, pela primeira vez desde o fim de março. Além disso, no Rio também foi observado um aumento de internações de idosos entre 60 e 79 anos. Em São Paulo, as projeções mostram que internações de pessoas na faixa etária acima de 80 anos aumentaram em torno de 48% entre o fim de junho e o fim de julho, passando de 666 para 985 pessoas. A situação é ainda pior no Rio de Janeiro, alta de 89%, com as internações indo de 315 para 595. E no estado fluminense, o aumento verificado começa a atingir as faixas dos 60 e 70 anos. Mas apesar desse cenário nas internações, não houve aumento de óbitos nos dois estados. Segundo pesquisadores, além da transmissão comunitária elevada, uma das hipóteses para isto pode estar associada à queda da imunidade conferida pela Coronavac, vacina aplicada na grande maioria dos idosos no começo da campanha. Estudos na China e no Chile apontaram para uma redução no nível de anticorpos após 6 meses em indivíduos que receberam esse imunizante. Entre a dor e a ira, milhares de libaneses se aglomeraram hoje no centro de Beirute no primeiro aniversário da gigantesca explosão que assolou o porto e parte da capital. Houve confrontos entre os manifestantes e a polícia.
Dezenas de pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira em confrontos entre manifestantes e a polícia no centro de Beirute. As pessoas se reuniram para protestar contra a impunidade um ano após a gigantesca explosão na região portuária da capital libanesa. Os manifestantes lançaram pedras e tentaram invadir a sede do parlamento. Os policiais responderam com gás lacrimogênio, balas de borracha e jatos d'água. Milhares de libaneses se reuniram no centro da cidade para marcar o primeiro aniversário do desastre que matou 214 pessoas, feriu mais de 6.500 e destruiu bairros inteiros da capital. A explosão foi atribuída a uma carga de fertilizante de nitrato de amônio armazenado de forma inadequada no porto. A tragédia traumatizou o país, mas um ano depois nenhum responsável foi levado à justiça e a classe política é acusada de fazer todo o possível para impedir o trabalho do juiz principal que investiga o desastre. O caos no Líbano começou antes da explosão, com um país falido que bloqueou as poupanças das pessoas nos bancos, enquanto a moeda local afundava no mercado paralelo. O país está sem governo desde a renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab e sua equipe em 10 de agosto de 2020. Os legisladores libaneses não concordam há meses sobre a formação de um novo governo, criando um vácuo de poder. O país sofre com a escassez de medicamentos, combustível e água potável, dificuldades que agravam o trauma nacional causado pela explosão e atingem o setor de saúde, abalado por uma nova onda de infecções por Covid-19. E agora vamos falar das Olimpíadas de Tóquio. A seleção feminina de vôlei derrotou a equipe do Comitê Olímpico Russo nesta quarta-feira e avançou à semifinal. As brasileiras vão enfrentar a Coreia do Sul. A seleção brasileira feminina de vôlei vai lutar por medalhas após vencer por 3-1 o Comitê Olímpico Russo nesta quarta-feira nas quartas de final do torneio. Agora a equipe vai enfrentar na semifinal a Coreia do Sul, que surpreendeu ao vencer a Turquia por 3-2. As russas começaram com vitória no primeiro set após uma disputa acirrada, mas as brasileiras reagiram no segundo set. No terceiro, a equipe do Brasil assumiu o controle do jogo desde o início, com importantes atuações de Fegaray e Gabriela Braga, autora de 18 pontos. O set final teve mais uma disputa acirrada. Depois de conquistar o ouro em Londres 2012, o Brasil ficou em quinto lugar em casa no Rio há 5 anos e sonha voltar ao lugar mais alto do pódio. Parabéns e boa sorte aí às meninas do vôlei. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, tchau.